Ministro do STF, Alexandre de Moraes, não manda prender o ex-presidente Jair Bolsonaro e diz que justiça é cega, mas não é tola. Violência tem queda histórica no Brasil, mas estatísticas sobre jovens e mulheres pioram cada vez mais. Utilização de celulares aumenta sem parar e os idosos aceitam entrar pela porta do mundo virtual. Banco Central confirma o maior vazamento da história de 47 milhões de chaves Pix. Presidente Lula diz que Donald Trump não quer conversar, mas se estiver jogando truco, receberá uma resposta na mesa. ONU e governo do primeiro-ministro de Israel trocam acusações sobre ajuda humanitária enquanto a fome mata pessoas na faixa de Gaza. A Agência Nacional de Mineração pede que pessoas saiam de perto de uma barragem de rejeitos em Brumadinho. E o jogador Neymar perde a paciência com o torcedor que reclamava de mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu hoje não mandar prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas lembrou que ele deve respeitar as medidas tomadas depois que ele passou a usar tornozeleira eletrônica. Alexandre de Moraes disse que a justiça é cega, mas não é tola. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu uma irregularidade isolada ao aparecer em vídeos nas redes sociais após receber medidas cautelares da corte. A declaração foi dada nesta quinta-feira, após o ministro analisar a manifestação da defesa de Bolsonaro, que negou qualquer descumprimento de ordem judicial. Na semana passada, Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e está proibido de utilizar redes sociais e de manter contato com outros investigados. Mesmo assim, imagens do ex-presidente circularam na internet durante a visita à Câmara dos Deputados na última segunda-feira. No vídeo, ele aparece exibindo a tornozeleira e fazendo um discurso ao lado de aliados. Este foi o episódio que levou Moraes a cobrar explicações. O ministro chegou a alertar que, se a defesa não justificasse adequadamente a conduta, poderia decretar a prisão preventiva de Bolsonaro. Mas, ao analisar os argumentos apresentados, decidiu manter as medidas cautelares e afastar a possibilidade de prisão. Na decisão, Alexandre de Moraes esclareceu que a proibição não se aplica a entrevistas concedidas à imprensa nem a discursos em eventos públicos ou privados, mas reforçou que será considerado descumprimento se esse conteúdo for divulgado nas redes sociais por Bolsonaro ou por terceiros. Para a defesa, o ex-presidente não violou a decisão, pois apenas participou de um evento político e falou com jornalistas. Os advogados argumentaram que Bolsonaro não tem controle sobre o que será compartilhado posteriormente nas redes e que sua ordem foi para suspender qualquer tipo de uso, inclusive por aliados. Além disso, os defensores pediram que o Supremo defina com mais clareza os limites da proibição para evitar interpretações incorretas. O general da reserva Mário Fernandes confessou hoje que idealizou sozinho o plano Punhal Verde Amarelo para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O militar que está preso foi um dos ouvidos hoje por videoconferência pela primeira turma do STF no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. O general Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, é acusado de fazer parte do esquema, mas o general da reserva disse que não mostrou o plano para ninguém. O Brasil registrou uma queda histórica nos números da violência, mas, segundo o Fórum Brasileiro da Segurança, o que não cai de jeito nenhum e causam muita preocupação são as estatísticas sobre os jovens e principalmente as mulheres.
O Brasil atingiu em 2024 o menor número de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica em 2011. Foram 44.127 registros, segundo o novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira. O dado confirma uma tendência de queda nos homicídios que se mantém desde 2018 e representa uma redução de 5% em relação a 2023 e de 8% em comparação com 2022. O índice reúne ocorrências de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal, seguida de morte e morte decorrentes de intervenções policiais. Apesar do recuo geral na violência letal, o levantamento mostra que há áreas em que os crimes continuam em alta, como é o caso dos feminicídios e das mortes de crianças e adolescentes, que aumentaram em 2024. O número de feminicídios chegou a 1.492 casos. O maior já registrado desde que esse tipo de crime passou a ser classificado pela legislação brasileira em 2015. A maioria das vítimas era formada por mulheres negras entre 18 e 44 anos, mortas dentro de casa, geralmente por companheiros ou ex-companheiros. Chama a atenção ainda que entre as mulheres assassinadas nos últimos 2 anos, ao menos 121 estavam sob medida protetiva. Medidas que, em muitos casos, foram descumpridas. As mortes violentas de crianças e adolescentes de até 17 anos também subiram, totalizando 2.356 vítimas. O aumento quebra uma sequência de quedas desde 2020 e, segundo os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem relação direta com a atuação policial. O crescimento foi puxado principalmente por mortes de adolescentes em intervenções das forças de segurança. Em relação à letalidade policial, o país registrou 6.243 mortes, causadas por agentes do Estado. Embora o número represente uma pequena queda de 2,7% em comparação com 2023, o ritmo foi menor do que a redução geral das mortes violentas. Isso fez com que a proporção de pessoas mortas por policiais dentro do total de homicídios aumentasse. 12 estados brasileiros registraram alta nesse indicador, com destaque para São Paulo, onde os casos subiram 61%. O cenário atual evidencia uma contradição. Enquanto os dados gerais indicam uma melhora nos índices de violência fatal, os crimes específicos, como os motivados por gênero ou relacionados à atuação policial, seguem como grandes desafios. Em pesquisa recente do Datafolha, a maioria da população afirmou sentir que a criminalidade está aumentando, o que reforça a necessidade de políticas públicas mais eficazes e voltadas à proteção de grupos vulneráveis. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, anunciou que cerca de 200 policiais militares vão trabalhar dentro dos ônibus da capital para evitar novas ondas de ataques. A onda de vandalismo contra os transportes públicos na capital de São Paulo somou mais de 800 casos e 600 veículos depredados, de acordo com os cálculos da SP Trans. Para conter os novos ataques, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, anunciou que cerca de 200 policiais militares atuaram dentro dos coletivos das linhas com maior número de ataques. Eles fazem parte da Operação Delegada, na qual os agentes trabalham durante a folga e são pagos pela prefeitura. Para isso, o município desembolsará R$1 milhão por dia. As investigações continuam para descobrir quem está por trás dos ataques. Até o momento, 2 hipóteses foram levantadas. A primeira é a disputa entre empresas que queiram criar um clima de medo para desestabilizar o setor e forçar a prefeitura da capital a fazer mudanças. A segunda seriam rixas sindicais. Para o diretor do DEIC, existe ainda a possibilidade dos ataques estarem acontecendo em efeito manada, sem ter necessidade de um grupo estar articulando. Até o momento, 16 suspeitos foram presos, entre eles um funcionário público e seu irmão. O servidor era motorista concursado havia mais de 30 anos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, e acabou demitido após ser preso. Ele é apontado como o autor de ao menos 17 ataques, inclusive utilizava o carro da empresa nas ações. Em uma dessas idas e vindas, guiando o carro com a logo da CDHU, foi identificada a participação do servidor.
Um avião de passageiros modelo Antonov AN-24 caiu nesta quinta-feira na região de Amur, no extremo leste da Rússia. As 49 pessoas que estavam a bordo morreram. A aeronave da Hangar Airlines havia decolado de Khabarovsk, fez escala em Blagoveshchensk, na fronteira com a China, e seguia em direção à cidade de Tinda, onde desapareceu dos radares por volta da 1h da tarde, no horário local. Informações preliminares indicaram que o avião não chegou a emitir qualquer sinal de emergência antes de sumir do controle de tráfego aéreo. Equipes de resgate localizaram os destroços em uma área montanhosa de difícil acesso nos arredores de Tinda. A fuselagem estava em chamas quando foi avistada por um helicóptero Mi-8 e não foram localizados sobreviventes no local. Apesar das divergências nos números de ocupantes, o bimotor Antonov AN-24, de fabricação soviética, levava 43 passageiros e 6 tripulantes, sendo 5 crianças, informou o governador da região de Amur, Vasily Orlov. A aeronave foi projetada na era soviética e ainda continua sendo muito utilizada em rotas domésticas, de curta e média distância na Rússia. Conhecidos como tratores voadores, eles são valorizados por sua resistência e confiabilidade, especialmente em regiões com clima extremo, como a Sibéria. Eles são movidos a hélice e projetados para enfrentar temperaturas negativas e também são capazes de operar mesmo sem pistas pavimentadas. Apesar das qualidades, profissionais e especialistas de companhias aéreas afirmam que esse modelo passou a ter um alto custo de manutenção, com a retirada de companhias aéreas estrangeiras, após as sanções ocidentais impostas em 2022, devido à invasão da Ucrânia. A Hangar Airlines, responsável pelo Antonov 24 que caiu, tem em sua frota 10 aeronaves do mesmo modelo, todas fabricadas entre 1972 e 1976, de acordo com o site especializado Russian Planes. Muitas dessas aeronaves tinham aposentadoria previstas para os próximos anos, mas companhias aéreas russas vêm buscando mantê-las em operação, argumentando que ainda não há um substituto à altura. A produção em larga escala do Ladoga, novo modelo da mesma categoria do AN-24 e possível sucessor, está prevista apenas para começar em 2027. E veja a seguir, Banco Central confirma o maior vazamento da história de 47 milhões de chaves Pix. E a utilização de celulares aumenta sem parar e os idosos aceitam entrar pela porta do mundo virtual. O uso do celular não para de aumentar no Brasil. Hoje ocupa vários espaços que antes eram exclusivos, como dos caixas de bancos. As filas para pagar as contas acabaram, a não ser nos casos de queda do sinal da internet. E segundo o IBGE, até os idosos estão aceitando entrar no mundo virtual. O uso da internet no Brasil segue em expansão e vem transformando a forma como os brasileiros se relacionam com a tecnologia. Dados divulgados pelo IBGE por meio do Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação da PNAD Contínua revelam que o país encerrou 2024 com cerca de 167 milhões de pessoas com 10 anos ou mais utilizando o telefone celular para uso pessoal, o que representa quase 89% dessa faixa etária. Entre os destaques da pesquisa está o crescimento expressivo do acesso à internet em áreas rurais. A proporção dos moradores dessas regiões com celular subiu para 77%, uma alta considerada em relação aos 54% registrados há 8 anos. Embora a cobertura e o uso da internet ainda sejam mais limitados no campo, a diferença em relação às zonas urbanas está diminuindo de forma consistente, revelando um processo de inclusão digital em curso no interior do país. O levantamento também chama a atenção para o aumento do uso de celular entre os idosos. Entre 2019 e 2024, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais com telefone móvel passou de 66% para 78%. Esse crescimento revela uma maior familiaridade desse público com os recursos digitais, seja para comunicação, lazer ou até serviços
dados bancários. O celular, aliás, continua sendo o principal meio de acesso à internet no Brasil, superando com ampla vantagem o uso de computadores e tablets. Outro ponto importante é a forte adesão dos brasileiros aos serviços digitais de instituições financeiras. Em apenas 2 anos, o número de usuários que acessam bancos pela internet aumentou em 22 milhões. Essa mudança está ligada à digitalização dos serviços bancários, impulsionada por recursos como o Pix, que se popularizou e facilitou as transações online. A adesão às plataformas virtuais substitui gradualmente o atendimento físico em agências, principalmente entre as faixas mais jovens e conectadas da população. A cidade de São Paulo registrou no último ano a média de 19 celulares roubados por hora. Quando chegar dezembro, o número deverá aumentar. Mais de 272 milhões de celulares estão em uso no Brasil, de acordo com uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. Esse número coloca o país na 5ª posição entre as nações com mais celulares no mundo, ranking este que é liderado pela China, com mais de 800 milhões de aparelhos. Mas um outro dado muito relevante sobre celular no Brasil mostra a face escura de roubos e furtos no país. Você se sente seguro andando com seu celular na rua? Porque o paulistano certamente não. Dados apontam que 20% de roubos e furtos de celulares acontecem na capital paulista. E esses dados assustam. O número pode piorar. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, 169.556 aparelhos foram roubados ou furtados na capital paulista no último ano. Esse número é o equivalente a 19 celulares levados por hora pelos criminosos. O documento da Secretaria de Segurança Pública também revelou toda uma organização dos criminosos na capital paulista, onde eles atuam com plano A e plano B. A primeira ação dos bandidos após o roubo é tentar obter dados pessoais da vítima, número da conta bancária e também das redes sociais. Para isso, eles contam com especialistas em desbloqueio de smartphones. Caso não tenham sucesso, pulam para o plano B, que é o desmonte do aparelho para vender as peças em lojas e assistências técnicas irregulares. Com tanta ameaça ao redor, o paulistano tenta encontrar meios de se sentir mais seguro enquanto anda pela cidade. E como que você faz para se proteger? Você evita andar com ele na mão na rua ou você não vê problema? Não, exatamente. Procuro sempre um lugar mais seguro, saber a região onde você está andando e de vez em quando esconder, colocar até na calça ali, no tênis para dar uma escondidinha. Tá tudo no seu celular? Tá tudo no celular hoje em dia, né? Ninguém mais usa, até RG você anda só com o celular. E aí caso você for roubado, você precisar de um RG, precisar de um dinheiro para ir embora, não tem como, porque você perdeu o celular e tudo tá dentro. E aí como é que você faz? Não tem. O Banco Central confirmou o vazamento de 47 milhões de chaves Pix. Foi o maior número da história. Embora ninguém tenha conseguido acesso à conta bancária dos prejudicados, o fato reforça o alerta para a segurança do sistema. 11 milhões de pessoas foram expostas. As informações acessadas foram o nome da pessoa, a chave Pix, nome da instituição financeira, número da agência e o número da conta. Eles também podem ter encontrado o cadastro de pessoa física, CPF, o número de telefone e o e-mail, já que esses dados estão frequentemente associados às chaves Pix. O Banco Central e o Conselho Nacional de Justiça afirmaram que não houve vazamento de dados sensíveis, como senhas, saldos, extratos bancários ou informações protegidas por sigilo bancário. Especialistas garantiram que o vazamento de informações cadastrais não é o suficiente para permitir que criminosos acessem as contas bancárias das vítimas e façam movimentações financeiras. Apesar de não permitir o acesso ao dinheiro das vítimas, a divulgação de dados pessoais abre espaço para outros golpes, como abertura de contas falsas, cadastro indevidos em aplicativos e serviços, além do envio de ligações falsas, com um alto grau de conhecimento sobre determinada pessoa. Esse foi o maior incidente do tipo desde a criação do sistema de pagamentos instantâneos, em 2020. O vazamento superou com folga o maior episódio anterior, registrado em 2021, quando pouco mais de 400
414 mil chaves foram acessadas indevidamente. O CNJ vai disponibilizar um canal exclusivo no seu site oficial, para que os cidadãos possam consultar se tiver algum dado exposto. O órgão destacou que não vai utilizar outros meios de comunicação com os afetados, como as mensagens via SMS, e-mails ou ligações telefônicas. A principal dica dos especialistas para se proteger é redobrar a atenção com qualquer movimentação suspeita, especialmente mensagens de texto ou de WhatsApp, e e-mails que simulem transações por Pix ou pedem confirmações de dados. Eles também recomendam que as pessoas consultem periodicamente o Registrato, sistema do BC que permite que os consumidores acessem relatórios de informações sobre transações com instituições financeiras e operações de crédito e de câmbio feita com seus dados. Por meio dessa ferramenta, é possível descobrir se existem empréstimos, chaves Pix ou contas bancárias em seu nome. A atenção do mercado financeiro é quase total em relação às negociações do Brasil e do mundo sobre as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O dólar fechou o dia em estabilidade, aos R$ 5,51 para a venda. Já a Bolsa de Valores caiu mais de 1%, aos 133.808 pontos. Depois de 16 meses de alta e de atingir máximas históricas, o preço do café moído começou a cair nos supermercados da capital paulista. O levantamento foi baseado no índice de preços ao consumidor. O produto também ajudou a desacelerar o valor da cesta básica no Sudeste em junho, com queda de 0,52% no mês, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. A associação ainda não vê efeitos do tarifaço de Trump nessa conta. O quilo, no entanto, ainda pesa no bolso e pode custar cerca de R$ 80, de acordo com a marca. Segundo especialistas, o consumidor deve demorar até 3 meses para sentir queda mais expressiva no valor do produto, que tem alta acumulada de 86,53% em 12 meses e de 45,86% desde janeiro. O vice-presidente da Abras também acredita em uma tendência de baixa para os próximos meses, mas diz que ainda é difícil sinalizar o quanto isso pode afetar na cesta básica. Os consumidores passam um bom tempo comparando os preços dos pacotes nos supermercados, mas não deixam de consumir. O setor de bares e restaurantes ainda espera uma queda mais expressiva no preço para comemorar. Entre os fatores para a redução estão o câmbio mais estável, a retomada gradual das reservas internacionais e a produção alta no Brasil. Um ponto positivo apontado pelos especialistas é o mercado de café Conilon, também chamado de Robusta, no Espírito Santo, mais voltado para a exportação, que teve boa safra. Para o CPEA, o anúncio de aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos para o café brasileiro de 10% para 50% intensificou a instabilidade nos valores externos e internos do grão. Sobre os possíveis desdobramentos ao consumidor brasileiro, o coordenador na FIP acredita que ainda é incerto. A situação do tarifaço preocupa muito os pequenos produtores do grão, que veem um cenário de incertezas nas vendas futuras. O Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, exporta cerca de 85% de sua produção. Os Estados Unidos são seu principal comprador e representam cerca de 16% das exportações, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. E veja a seguir, presidente Lula diz que Donald Trump não quer conversar, mas se estiver jogando truco, receberá uma resposta na mesa. Enquanto o ONU e o governo do primeiro-ministro de Israel trocam acusações sobre ajuda humanitária, a fome mata pessoas na faixa de Gaza. Apesar do sobe e desce da temperatura, o clima tem ficado bem seco nos últimos dias, sem registro de chuvas. Inclusive, nesta semana, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, ficou no topo das capitais com menor umidade no Brasil, uma situação que deveria permanecer nos próximos dias.
Com um sol que já deu as caras com força, a mão na água pode até aliviar um pouco. Vi que a senhora está balançando a mão na água, é um refresco? Um refresco, muito bom aqui. Por que esse refresco? Está calor já? Está calor já. Temperaturas elevadas, perto dos 30 graus, ajudam a deixar o tempo ainda mais seco. Dona Ana Luísa já liga o alerta para o corpo. É banho, né? Cremes, e aí bebe muita água, isso é bom. Ela explica ainda que em casa as medidas são outras para tentar contornar o período de baixa umidade. Eu coloco panos, né, vasilha com água, limpo o chão mais vezes para arejar, né, para vir aquele arzinho gostoso da água. E pelo visto, estas ações serão rotina por um tempo. Apesar da queda de temperatura nos últimos dias, a chuva mesmo ficou só na lembrança, não veio. E isso tem deixado os dias com um clima cada vez mais seco. É uma situação que causa problemas, inclusive para a saúde. E isso deve se repetir lá pela frente. Para os próximos dias, segue a tendência de umidade relativa baixa, com valores que podem variar entre 15% a 30%. Por isso, recomendo beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Lembrando que a previsão de altas temperaturas e baixos valores de umidade relativa do ar pode favorecer o aumento da ocorrência de incêndios florestais. O sul do estado deve ter chuva no fim de semana. Entre quinta e sexta, a passagem de uma frente fria deve favorecer apenas na região extremo sul do estado aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Para o restante do estado, as temperaturas estarão bem altas. Então quer dizer que esta máquina deve trabalhar bastante nos próximos dias? O sorvete tem boa saída neste estabelecimento da região central de Campo Grande. Eu vendo tanto o sorvete quanto o suco, né? Tem o refrigerante, mas a minha venda maior é de suco e sorvete. E que tal um sorvete mais caprichado para aliviar o calorão? Dona Fleudina pediu dela. Um sorvetinho desse aqui vale a pena. Nas vésperas do início do tarifaço, o presidente Lula enviou um novo recado a Donald Trump. Disse que vai dobrar a aposta porque ele é bom no jogo de truco e que ninguém vai colocar as mãos nos minerais ricos brasileiros ou em outros recursos encontrados no território nacional. O embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, se reuniu com representantes do setor de mineração. Gabriel Escobar disse que os Estados Unidos têm interesse em acordos com o setor mineral brasileiro, principalmente com relação aos minerais críticos e estratégicos. Estima-se que o Brasil tenha cerca de 10% das reservas globais de minerais críticos, incluindo a maior reserva mundial de nióbio, a segunda maior de grafite e a terceira maior de terras raras e níquel, além de disponibilidade de lítio, cobre e cobalto. A reunião com o embaixador americano acontece em meio à escalada de tensões entre os dois países, causada pela decisão do presidente Donald Trump de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O presidente Lula disse ainda que ninguém vai impor a mão no Brasil e que o Brasil quer discutir a medida e tem os melhores negociadores do mundo. Apesar dos esforços diplomáticos do Brasil, a expectativa é chegar a um acordo antes das taxas entrarem em vigor, no dia 1º de agosto. Gabriel Escobar orientou a missão comercial de empresários brasileiros que irão aos Estados Unidos negociar o tarifaço. Ele disse que a ida dos empresários deveria ser postergada. Isso porque, como o mês de agosto é de férias, seria mais efetivo que a comitiva viajasse em setembro ou outubro. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o agronegócio deixará de exportar em torno de 5 bilhões e 800 milhões de dólares aos Estados Unidos, com a sobretaxa anunciada por Donald Trump. Esse valor representaria uma queda de 48% nas exportações de produtos internos ao mercado norte-americano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que vai dobrar a aposta contra o presidente americano Donald Trump. Em discurso em Minas Gerais, ele disse que se Donald Trump estiver trucando, ele vai tomar um 6. Com todo mundo eu converso, mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não demos a resposta dia 1º,
ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Primeiro, porque o Brasil está acostumado a negociar. Nós íamos negociando, já tínhamos feito 10 reuniões com os Estados Unidos. 10. Dia 16 de maio mandamos uma carta para eles pedindo explicação, sabe, das propostas que nós tínhamos feito. Dia 16 de maio, não responderam. O que responderam foi o site. O truco é um dos jogos de cartas mais barulhento e alegre no Brasil, o que não é de se admitir que o truco faça sucesso por aqui, porque cada local tem suas regras e um modo de jogo. O presidente Lula disse que a relação comercial é a mesma coisa e que gosta de dialogar com líderes estrangeiros, mas, sobretudo, que quer conversar. O presidente se disse disposto a tratar sobre o tarifaço, mas só aceitará desaforo da mãe dele. Se os Estados Unidos quiser negociar, ele estará pronto para negociar. Se quiser sentar em uma mesa para negociar, estão sentando. Até o momento, os canais de negociação formal entre o governo brasileiro e o americano seguem fechados. A União Europeia também está com as cartas na mesa. O bloco de 27 países anunciou hoje que, se as negociações com os Estados Unidos não derem certo, aplicará sanções a vários produtos americanos no valor de 93 bilhões de euros. É o equivalente a 603 bilhões de reais. A proposta aprovada reúne 2 pacotes já discutidos pela Comissão Europeia, que totalizavam 21 bilhões e 72 bilhões de euros, em um único conjunto de contramedidas. Apesar da aprovação pelos 27 países do bloco, nenhuma tarifa entrará em vigor antes do dia 7 de agosto. O plano segue em paralelo aos esforços para fechar um acordo bilateral, prioridade destacada pela Comissão Europeia na reunião da última quarta-feira. Desde o início do impasse, a União Europeia evitou implementar retaliações mesmo diante de sucessivos anúncios de sanções comerciais por parte dos Estados Unidos. O primeiro conjunto de tarifas foi autorizado em abril, mas sua aplicação foi suspensa para dar espaço às tratativas diplomáticas. De acordo com diplomatas da União Europeia, há avanços nas negociações e um acerto final pode resultar em uma alíquota geral de 15% sobre produtos europeus vendidos aos Estados Unidos, formato semelhante ao firmado entre Washington e Tóquio. A medida substituiria a média atual de tarifas norte-americanas, que gira em torno de 5%, abrangendo setores como veículos e produtos farmacêuticos. Alguns segmentos, como o de aeronaves, madeira, medicamentos específicos e produtos agrícolas, podem ser excluídos da nova alíquota. No entanto, os Estados Unidos indicam que não devem abrir mão da tarifa de 50% atualmente em vigor sobre o aço. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse nesta quinta-feira que o aumento das tarifas comerciais traz riscos para a economia dos Estados Unidos e de todo o mundo. Zakharova comentava sobre a política comercial dos Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump, que elevou agressivamente as tarifas sobre os países que exportam para o país. Na semana passada, Trump também ameaçou com novas e pesadas sanções contra a Rússia e os países que compram suas exportações, a menos que Moscou concorde com um acordo de paz na Ucrânia até o início de setembro. Zakharova disse que as ações dos Estados Unidos poderiam levar a uma fragmentação da economia mundial e que os Estados Unidos haviam se tornado uma fonte de instabilidade adicional no comércio mundial. Um vídeo divulgado pela agência Reuters nesta quinta-feira mostra crianças palestinas atendidas com desnutrição severa em um hospital de Khan Yunis, em Gaza. Enquanto a ONU e entidades de ajuda humanitária pressionam Israel, o governo do premier Benjamin Netanyahu afirmou que o grupo terrorista Hamas e a própria ONU impedem que os alimentos cheguem à população. As imagens que chegam a todos os cantos do mundo assustam.
Felipe Lazzarini, comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, declarou nesta quinta-feira que as pessoas em Gaza não estão nem mortas nem vivas, são cadáveres ambulantes. O último levantamento da agência constatou que de cada 5 crianças, uma está desnutrida na cidade de Gaza, e a situação piora a cada dia. A guerra em Gaza foi deflagrada em 7 de outubro de 2023, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense, com quase 1.300 mortes. A reação de Israel já provocou mais de 55 mil vítimas, a maioria civis. Segundo a porta-voz da agência da ONU, Juliette Tuma, havia 6 mil caminhões de alimentos e medicamentos em espera na Jordânia e no Egito, sem autorização para entrar no território. As forças de defesa de Israel negam que estejam bloqueando a entrada de ajuda humanitária no território palestino. Os suprimentos estariam sendo parados, pelo risco da comida ser desviada para os guerrilheiros. A ONU afirmou que não tem como confirmar as explicações dadas por Israel, pois seus agentes não tiveram permissão para acompanhar as travessias, que são áreas militarizadas. Desde o final de maio, quando Israel reabriu as fronteiras de Gaza para a entrada de ajuda após meses de fornecimento interrompido, a distribuição de alimentos tem sido feita por uma organização humanitária de Gaza. Quase todo dia os palestinos são feridos e mortos, por tiros disparados por forças da fundação incumbida de garantir a ordem dos centros de distribuição. Pelos dados da ONU, mais de 1.000 palestinos já morreram nas filas de distribuição de comida. E veja a seguir, a Agência Nacional de Mineração pede que pessoas saiam de perto de uma barragem de rejeitos em Brumadinho. E o jogador Neymar perde a paciência com o torcedor que reclamava demais em uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. O jornal The Wall Street revelou que o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece diversas vezes nos arquivos relacionados ao de Jeffrey Epstein. O caso Epstein ficou famoso por envolvimento em crimes sexuais, onde mantinha uma rede de prostituição voltada para lideranças políticas e empresários. A relação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o financista condenado por crimes sexuais, Jeffrey Epstein, voltou a provocar turbulência política nos Estados Unidos. O caso ganhou um novo capítulo a partir de uma reportagem publicada pelo jornal The Wall Street, revelando que o Departamento de Justiça informou formalmente em maio deste ano que seu nome de Donald Trump aparecia nos arquivos do caso Stein, contrariando declarações do presidente. Jeffrey Epstein era um bilionário norte-americano com conexões em altos ciclos políticos, financeiros e artísticos. A chamada lista de Epstein é um termo que surgiu entre um público e a mídia para se referir a um suposto documento contendo nomes de pessoas influentes que teriam se envolvido com esquema de exploração sexual operado por Jeffrey Epstein. Apesar das especulações, nenhuma lista oficial de clientes foi confirmada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O que existe são arquivos com registros de voos, agendas, provas apreendidas e nomes mencionados durante depoimentos e investigações, alguns deles relacionados a Epstein por laços sociais. No entanto, após as denúncias contra Jeffrey Epstein ganharem força, Donald Trump disse ter interrompido a amizade antes mesmo da prisão em 2006. Ao longo de todas as investigações, ele nunca foi formalmente acusado nem investigado por participação nos crimes. Donald Trump chegou a dizer que Epstein era um cara muito legal, que gostava de mulheres bonitas, tão jovens quanto possível. Muitas dessas evidências estavam sob sigilo judicial, mas partes significativas começaram a vir a público recentemente, reacendendo o debate sobre os cúmplices e a rede de proteção que teria garantido impunidade ao bilionário Jeffrey Epstein por tantos anos. Jeffrey Epstein foi acusado de abusar sexualmente de centenas de meninas menores de idade entre os anos de 1990 e 2000. O abusador foi preso pela primeira vez em 2008, após se declarar culpado em um acordo polêmico que lhe garantiu uma pena leve. Em 2019, novas investigações federais levaram à sua prisão. Nesse mesmo ano, ele foi encontrado morto em sua cela. A morte foi registrada como suicídio, mas gerou teorias da conspiração até hoje. Mesmo sem motor, Urubu o que confronta os aviões no céu é o urubu.
A ave lidera o ranking de colisões graves contra as aeronaves no Brasil. O urubu de cabeça preta é o animal que oferece maior risco de colisões graves com aviões no país. Foi o que apontou o Guia de Espécies para Gerenciamento do Risco de Fauna, lançado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. O material reuniu informações sobre os animais mais envolvidos em acidentes aéreos no país e os classificou em um ranking, levando em consideração 3 pontos: o total de colisões registradas, a gravidade do dano e o efeito sobre o voo, como pousos de precaução, decolagem suspensa e arremetidas. Segundo a pasta, o objetivo é reforçar e apoiar as medidas de diminuição de riscos. O urubu de cabeça preta foi responsável por 617 colisões, registradas entre 2011 e 2024, sendo que em 280 casos houve danos. Segundo o guia, o risco é mais alto durante a fase de aproximação dos aviões. A publicação indicou como ações de mitigação, monitoramento e controle de abatedouros, descarte inadequado de resíduos e aterros sanitários próximos a aeroportos por atraírem a espécie. No total, 68 espécies foram apontadas como críticas à segurança de aeronaves. Apesar do urubu causar mais riscos para um possível acidente, o pássaro quero-quero foi o animal com maior número de choques registrados no período, com quase 6 mil colisões. Não são apenas aves listadas no guia. Foram identificados 34 choques de aviões com capivaras, sendo 5 com danos, e 66 com lebres, mas nenhum com algum acidente. A barragem de rejeitos de minério de Brumadinho, em Minas Gerais, está correndo risco. A Agência Nacional de Mineração elevou o nível de emergência da estrutura para o nível 2 e determinou que mais de 10 famílias saiam da região. O rompimento de barragem em Brumadinho há 6 anos e meio foi o maior acidente de trabalho no Brasil, com a morte de mais de 270 pessoas. O problema agora que preocupa é com a barragem de rejeitos. A Agência Nacional de Mineração ressaltou que não foram encontradas anomalias que mostram risco de rompimento, mas a evacuação determinada em caráter preventivo foi motivada pela desatualização de documentos sobre a segurança da barragem. Após o comunicado, a Prefeitura de Brumadinho começou a informar os moradores da zona de autossalvamento, área onde não há tempo suficiente para a atuação das autoridades em caso de colapso. O morador Roberto do Nascimento, de 74 anos, informou que as pessoas foram pegas de surpresa e estão revoltadas com a situação. Ele afirmou que se pudesse escolher, ficaria dentro de casa, mas foi informado pela sua advogada que se a saída for necessária, ele terá que deixar sua casa. Quando eu vim para aqui não tinha nada disso não, senhor. Se tivesse isso eu não tinha vindo comprado nada aqui, morar aqui não. Depois que eu estou morando aqui, há 2 anos depois, apareceu essas placas aqui. A prefeitura comunicou que a evacuação será realizada de uma forma organizada e sem necessidade de uma retirada imediata. Após mais uma derrota do Santos, Neymar voltou a discutir com torcedores. Em uma semana, o jogador apareceu 3 vezes rebatendo provocações de torcidas rivais ou do próprio time. Não é de hoje que o Neymar discute com os torcedores, seja do time adversário ou do próprio time. No Campeonato Paulista, na partida contra a Inter de Limeira, Neymar provocou os torcedores que estavam pegando no seu pé. Na ocasião, o craque fez um gol olímpico e quase na mesma hora já olhou para a torcida adversária. Ainda na mesma competição, no clássico contra o Corinthians, Neymar foi muito vaiado pelos torcedores rivais e, quando substituído, mandou beijos de forma irônica para os torcedores. Agora, em questão de 8 dias, Neymar voltou a discutir com torcedores adversários e do próprio time. A primeira discussão aconteceu no jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro. Em um breve momento, o jogador estava ao lado de Danilo, que já jogou pelo Santos, e ouviu os torcedores chamarem Danilo de mercenário. Neymar não gostou e se virou para a torcida para que parassem. A segunda veio na derrota para o Mirassol no dia 19 de julho. Na ocasião, o camisa 10 estava próximo ao banco de reservas quando torcedores do Mirassol começaram a provocá-lo. Neymar rebateu pedindo silêncio e mostrando as estrelas acima do escudo do time. A mais recente foi a mais agressiva. Após o apito final, Neymar foi em direção ao setor das cadeiras inferiores da Vila Belmiro e começou a bater boca com o torcedor mais exaltado. No momento mais fervoroso, Neymar mandou o torcedor calar a boca e questionou: "Você é peixão? Vai lá você no lugar então." O torcedor, identificado como Alex, foi até as redes sociais e reconheceu que se exaltou e admitiu ter xingado o camisa 10. Em primeiro lugar aqui eu queria pedir desculpa para
todos os torcedores do Santos, né, que estavam lá presentes, os que assistiram pela televisão, né? Hoje eu me exaltei um pouco, o time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar, fui um pouco ríspido, né? Não tem como pedir por favor para ele, né? Usei algumas palavras de baixo calão, ele também me xingou com palavras de baixo calão, mas é só da caloria do jogo ali no momento, né? Não vou desistir do meu time, queria pedir desculpa para todos, né? Para todo o elenco do Santos. Neymar emitiu uma nota falando sobre o ocorrido e mostrando sua versão. Ele admitiu que no calor do momento é difícil controlar os sentimentos quando é ofendido de forma injusta. Falou que os torcedores podem cobrá-lo dentro de campo e até vaiar, mas deixou claro que não admite que nem ele e o pai sejam chamados de mercenário. Neymar ainda falou que o torcedor em questão ofendeu sua família e amigos e terminou dizendo que no dia que a torcida achar que ele estiver atrapalhando ou prejudicando o clube, ele pega as coisas e vai embora. E na Série C do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Guarani de Campinas e Anápolis deveria estar dando sono. Isso porque o paulista está acusando o goiano de jogar com 12 jogadores. Ninguém percebeu que um jogador que era para ser substituído, continuou em campo. O Guarani entrou com um pedido de anulação do jogo contra o Anápolis no Superior Tribunal de Justiça Deportivo com base em uma denúncia grave. O Guarani afirma que houve erro de direito na arbitragem de Marcelo Ruda Neves, pelo fato do Anápolis ter ficado com 12 jogadores em campo por cerca de 3 minutos do segundo tempo, o que não é permitido. O confronto foi vencido pelos goianos por 2-0 em meio a polêmicas de arbitragem na última segunda pela Série C do Brasileiro. A ação foi protocolada na quarta-feira, solicitando também a suspensão do resultado até uma decisão do tribunal. O STJD vai averiguar o requerimento para saber se o caso irá a julgamento. O departamento jurídico do Alviverde anexou junto ao requerimento imagens e vídeos que mostram o Anápolis com 11 atletas na área, além do goleiro, em uma cobrança de escanteio a favor do Guarani. Segundo a denúncia, o atacante João Celeri permaneceu em campo mesmo após a entrada de Igor Cássio para o seu lugar, e que ele participou ativamente da marcação em uma jogada de perigo para o Guarani, o que poderia ter interferido no resultado final. No momento do escanteio, o placar já estava 2-0 para o Anápolis. A ação do Guarani se baseia no artigo 259, primeiro parágrafo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A partida prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.